No ano de 1835, depois de meses de discussões na Assembleia Providencial, os gaúchos, cansados da exploração sobre o charque, o couro, a erva mate, com seus rebanhos esgotados e sem indenização de guerra, resolveram invadir Porto Alegre. Explode a Revolução Farroupilha. A 20 de setembro, os revolucionários comandados por Bento Gonçalves tomam Porto Alegre, capital da província. As causas são políticas, econômicas, sociais e militares. A província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, estava arrasada pelas guerras e praticamente abandonada pelo Império do Brasil, meio desgovernado depois da volta de Dom Pedro I a Portugal. Mas buena, primo nosso. Desse jeito não dá mais. O governo tá explorando nós. Concordo, primo Bento Gonçalves. Vamos reunir nossas tropas e enfrentar os caramurus. Então vamos. Na madrugada do dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas chegaram na Ponte de Zenha, onde derrotaram os imperiais, tomando Porto Alegre, fazendo o presidente da província fugir. Um ano depois, o coronel Antônio de Souza Neto, comandante da Cavalaria dos Lanceiros Negros, vence uma batalha no campo do Ceival, proclamando a República Rio-Grandense em 11 de setembro de 1835, desligando o Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Viva a nova República Rio-Grandense! Viva! Viva o presidente Bento Gonçalves! Viva! Viva a capital Piratini! Viva! Viva a nossa bandeira! Viva! Bento é escolhido líder dos farrapos. Nesse mesmo ano, Bento Gonçalves da Silva é aprisionado após a Batalha da Ilha do Fanfa e enviado com muitos oficiais farrapos ao Rio de Janeiro e depois para o Forte do Mar, na Bahia. O governo da nova república se instala em Piratini e Bento Gonçalves da Silva é eleito presidente. Como está preso, assume em seu lugar José Gomes de Vasconcelos Jardim. Piratini é a capital. Com a ajuda maçônica, conseguiu fugir e voltar para a Revolução. As mulheres farroupilhas foram heroínas. Eram elas que mantinham as roupas e os alimentos dos farrapos e também eram elas que defendiam suas propriedades de arma na mão. Não. Eu não aguento mais o abuso desse império brasileiro. São mais de 150 mil, entre índios, brancos e negros, sem estrada, sem estudo, sem escolas. Vamos ajudar nossos guerreiros, costurando as roupas deles, fazendo o almoço e cuidando da propriedade. E vamos criar nossa própria bandeira. Vamos fazer de verde. O verde representa nossas matas, as nossas florestas. O amarelo representa a nossa riqueza. E vermelho representa a nossa revolução. Dos campos largos, trouxe nada. Faltou-me tempo para cuidar de mim. Nas sesmarias, lutas pela terra, que estremecia ao som de cascos e clarins. Nesses tempos que homens valentes deixaram o campo para cuidar do pago, fiquei nos ranchos, embalando os filhos, plantando lavouras no braço do arado. Foram anos de muitas peleias, que tingiram meu chão maragato, os gaúchos em lutas de posse e as mulheres no anonimato. Campeiras, gaúchas guerreiras, sustentaram o Rio Grande solitas. Desdobrando sem lides campeiras, foram Anas, Marias e Anitas. Atravessei o tempo, o vento e a vida. Curei feridas, enxuguei o meu pranto. Pisei e pisei distâncias nos campos da alma. E o que me acalma é não calar o meu canto. Organiza-se o governo republicano. São nomeados os generais Antônio de Souza Neto, João Manuel de Silva e Lima, Bento Gonçalves da Silva e mais tarde Davi Canabarro. João Antônio da Silveira e Bento Manuel Ribeiro, que mais tarde traz os farroupilhas aliando-se ao Império. Enquanto durou, a República Rio-Grandense só teve estes 6 generais. Nesse mesmo ano, a maçonaria consegue dar fuga a Bento Gonçalves, que de volta ao Rio Grande assume a presidência da República. A República parece consolidada. A Marinha da Guerra está sob o comando efetivo de José Garibaldi, corsário italiano trazido em Rio Grande pelo conde Lívio Zambeccari, através da maçonaria. Os farrapos decidem levar a República ao Brasil. O exército comandado por Davi Canabarro e apoiado pela Marinha de Garibaldi proclama em Santa Catarina a República Juliana. A capital da República Rio-Grandense passa a ser Caçapava. O revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi foi visitar Bento Gonçalves empolgado com as causas farroupilhas. Ainda no Rio de Janeiro, ele tomou o navio Luísa, rebatizando de Farroupilha.
É o primeiro barco da Armada rio-grandense. Garibaldi constrói 2 barcos, o Rio Pardo e o Independência, mas havia um grande problema, a ausência de portos. Os farrapos planejam uma tomada de Laguna em Santa Catarina. Foram postas gigantescas rodas nos barcos e eles foram transportados por terra, levados por juntas de bois até Tramandaí. Terra natal, Anita morena, na pele macia, amante de noite, soldado de dia, filho no braço, no outro fuzil, filho no braço, no outro fuzil. Ao chegar em Laguna, Santa Catarina, em 1839, José Garibaldi conhece Ana de Jesus, por quem se apaixona. Ela passa a se chamar Anita Garibaldi, e juntos proclamam a República Juliana. Anita, guerreira, heroína, farroupilha, acompanha Garibaldi em todas as batalhas. Nascida na cidade catarinense de Laguna, Santa Catarina, Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva teve uma origem familiar humilde combinada com uma boa educação. Seguindo os padrões da época, casou-se bastante jovem, aos 15 anos, com Manuel Duarte de Aguiar, no ano de 1837. Já com o desenvolvimento da Revolução Farroupilha, ela teve a oportunidade de conhecer Giuseppe Garibaldi, um dos principais líderes do movimento de conquistar a sua cidade natal. Logo se mostrando apaixonada por Giuseppe, Ana Maria resolveu abandonar o seu infeliz matrimônio para que, ao lado do revolucionário italiano, marcasse a história com o nome de Anita Garibaldi. No tempo em que a Laguna se transformou em sede do governo da República Juliana, que tomou Santa Catarina, Anita aprendeu a manusear espadas e armas de fogo. Em pouco tempo, a paixão pelo companheiro e os riscos da guerra se tornaram situações comuns à sua peculiar rotina. No ano de 1838, na Batalha do Rio Pardo, os farroupilhas prendem uma banda imperial, obrigando a compor o hino rio-grandense. O que muita gente não sabe é que a música que acompanha o hino foi composta pelo maestro Joaquim José de Mendanha, um homem negro de família cativa. Ele, que apoiava as forças imperiais, foi capturado pelos farroupilhas com sua banda em 1838. Como era prisioneiro de guerra, foi exigido que o maestro compusesse uma melodia para que seria o hino da nova República Rio-Grandense. Até hoje, é a música de Mendanha que acompanha o hino. Foram 10 anos de luta e peleias com muitas baixas, tanto dos farrapos quanto do Império. Em 1842, Bento Gonçalves da Silva, no começo deste ano, se bate em duelo com Onofre Pires. Após o duelo, Bento Gonçalves da Silva entrega o governo. Infelizmente, estavam todos esgotados. Bento Gonçalves larga o comando da guerra. Em 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros estavam acampados no Cerro de Porongos, sob o comando do general David Canabarro, quando foram atacados de surpresa por forças sob o comando de Francisco Pedro de Abreu, o Morinho. O corpo de lanceiros negros tentou resistir ao ataque, mas foram quase todos mortos. Teixeira Nunes, o Gavião, principal líder dos lanceiros negros, foi ferido durante o confronto e dias após, sem condições de defender-se, foi assassinado. Morreram 100 negros em Porongos, sobreviveram 20, que foram mandados para o Rio de Janeiro, onde provavelmente voltaram a ser escravos. David Canabarro, um dos líderes da República, ordenou desarmar os lanceiros negros na noite de 14 de novembro de 1844. A determinação foi transmitida na meia-noite do ataque imperial. Desarmados, os negros republicanos foram dizimados. Tal extermínio prestou-se a, de um lado, diminuir as exigências dos revoltosos, que à época estavam em tratativas de paz com o Império, e por outro lado, a garantir a estabilidade da ordem imperial escravocrata, face ao risco representado por um grande contingente de negros com experiência militar. Acresça-se a isso que o extermínio dos lanceiros negros, ao esvaziar a exigência dos republicanos gaúchos de alforria para os negros combatentes, tornou-se possível a paz de Poncho Verde em 1845. O desastre dos Porongos levou Canabarro a um tribunal militar farroupilha. Com a paz, o feito continuou na justiça militar do Império. No entanto, em 1866, o processo foi arquivado sem ter sido concluído. O comandante imperial, Duque de Caxias, propôs aos farroupilhas uma paz honrosa, atendendo suas reclamações que deram início à guerra. O Tratado de Ponche Verde foi assinado por David Canabarro, líder farrapo, e Duque de Caxias, líder das tropas imperiais. Assim, os chefes da guerra entregaram suas armas e acabou a Revolução Farroupilha.
arranhando a venta dos tauras, relincho de baguais, faíscas ao vento, o brado terronho do punho farrapo,